Muito boa tarde, Daniela Inance, boa tarde você que está do outro lado do rádio, na escuta do programa que traz sempre para você uma avalanche de informação, programa Falando Francamente, aqui da Rádio Alternativa FM, que opera em 104.9 MHz. Quero dizer a todos vocês que estão do outro lado do rádio, no seu cantinho todo especial, que é muito bom estar com você mais um domingo, este domingo todo especial, domingo dos pais, domingo em que nós celebramos a existência dessa figura tão maravilhosa, tão importante na criação, na educação e, por que não dizer, na formação de um caráter inigualável. Eu falo dos pais, os pais que, ao contrário do que muita gente diz, pai não é qualquer um, não é qualquer um que pode ser pai. Isso a gente postou aí no blog Assim Caminha a Humanidade mais cedo, e eu repito aqui. Vou mandar um alô para dona Ivete, que está na escuta do programa, Robson Lopes, minha esposa Maurilene Ivanilda, que também faz coro aí aos ouvintes, essa audiência estrondosa em plena tarde de domingo. É muito bom ter você conosco. Um alô também aos visualizadores e seguidores do blog Assim Caminha a Humanidade, aquele abraço. E também dizer que você que infelizmente não tem o seu pai consigo, receba aí também um caloroso abraço e procure ver em pessoas importantes na sua vida a figura de um pai. Muitas vezes nós não temos a presença de um pai fisicamente em nossas vidas, mas existem pessoas que são tão importantes quanto os nossos pais. Eu falo por experiência própria, quero mandar um alô também ao meu amigo Rivaldo, o qual considero um verdadeiro pai na minha vida. E você aí que tem seu vovô do seu lado, aquele tio maravilhoso que representa aí muita coisa na sua vida. Aquele abraço para padrastos também, que tem a sua representação marcante na sua vida. Olhe para aquela pessoa e dê um abraço gostoso e diga muito obrigado, muito obrigado. Nós precisamos exercitar a gratidão, primeiro a Deus e também a pessoas que são importantes na nossa vida, pessoas que nos ensinam o caminho a seguir e sustentam em nossas mãos quando nós precisamos em momentos difíceis. E falando de pais, eu gostaria de comentar aqui em ligeiras palavras, já que o programa de hoje está assim repleto de muitas atrações. Temos os meninos aí da Juventude Carpinense para falar ainda, e eu gostaria apenas de fazer uma pequena reflexão sobre a legislação civil no Brasil. A legislação civil que rege o nosso país, ela precisa amadurecer bastante no tocante aos direitos dos pais. Os direitos dos pais precisam ser preservados e precisam ser respeitados, com certeza. Esses dias eu vi uma matéria que, assim, de forma até inédita, eu penso que, claro que pode haver outros casos, mas assim, eu nunca tinha visto uma matéria que falasse acerca desse assunto, sobre a garantia da guarda única de um filho por parte do pai ser realmente aplicada. E aquele jovem pai, eu via numa matéria aí, num grande veículo de comunicação, e o pai, ele em comum acordo com a mãe, ele entrou com uma ação judicial e ganhou o direito de guarda definitiva do seu filho. Isso é até um tabu que nós precisamos quebrar em nosso país, onde, notadamente, fala-se aos quatro cantos do mundo que, na maioria das vezes, a justiça decide favorável às mães e não aos pais. E o que nos chama a atenção é que muitas vezes os pais, eles possuem as características afetivas, estruturais, sociais, econômicas para sustentar os seus filhos,
e por muitas vezes eles são penalizados por decisões baseadas em uma regra, uma pseudo-regra que existe de favorecer unicamente as mães. Isso precisa mudar. Acreditamos nos direitos iguais para mães e para pais. Isso nos remete também a um direito constitucional que os pais já conquistaram, né? Já conquistaram o direito de acompanhar as mães no parto, no momento em que a criança vem ao mundo, né? No momento tão importante em que a paternidade de fato se consuma com o nascimento do filho querido e esperado, os pais, eles são impedidos de acompanhar este momento. Eu não sei por que cargas d'água, já que existe lei que disciplina a participação do pai neste momento. E hoje, no Brasil afora, nós já ainda presenciamos os pais sendo escanteados, sendo colocados de fora deste momento. Isso precisa mudar também. Precisamos, isso eu já falei aqui em outros momentos, em outras ocasiões. Os pais, eles precisam ter os mesmos direitos. Os pais precisam conquistar, ou precisam tomar posse de direitos que já foram adquiridos, tá certo? Essa é a minha opinião. Isso é o que diz as leis brasileiras com relação a esse assunto. E também nós precisamos melhorar no tocante à licença paternidade. Em alguns casos, a justiça concede esse direito. Fora do Brasil, isso já é uma realidade. Os pais, em determinados momentos, principalmente quando as mães elas estão impossibilitadas, quer por falecimento ou por outras situações que impedem a mãe de dar assistência aos filhos recém-nascidos, precisa ser garantido aos pais o direito de ter esta vivência, ofertando aos filhos um pouco de carinho, um pouco de atenção nos primeiros momentos de sua vida. Hoje nós temos direito, se não me falha a memória, 3 dias de licença, 3 dias, se não, salvo engano, 3 dias, o que é pouco, o que é pouquíssimo, e principalmente em determinados momentos em que os pais precisam ofertar a esse filho uma maior atenção, um maior cuidado. Então, muito se fala, né, no avanço do processo de direito civil no Brasil. Muito se fala das minorias que precisam ser prestigiadas e precisam ser incluídas em políticas públicas, e não podemos esquecer jamais dos pais, né, das figuras paternas que precisam ter os seus direitos garantidos, que precisam ter acesso aos mesmos direitos, né? Isso independente dos moldes de família, dos modelos de família que hoje se apresentam e que são, aos poucos, vêm sendo aceitos pela sociedade. Esse é um apelo que eu faço ao poder público, aos criadores de leis, aos deputados, aos senhores ministros, né? É claro que dificilmente nós seremos ouvidos, mas se nós calarmos, aí é impossível sermos ouvidos. Nós temos aí a programação da Rádio Alternativa nas ondas do rádio e também na internet, na rede mundial de computadores. Então nós temos que falar, nós precisamos falar aquilo que nos incomoda. E se tem uma coisa que nos incomoda, nós enquanto homens, enquanto pais, enquanto futuros pais, é essa dificuldade que os pais ainda encontram para desfrutarem de direitos que muitas vezes já estão garantidos, já estão previstos em lei. Tá certo? No mais, um abraço a todos os papais que estão aí nos ouvindo, que estão do outro lado do rádio, e gostaria muito de dizer para você que abrace a causa paternal. Seja pai, mas seja pai mesmo, certo? Esteja presente,
em todos os momentos dos seus filhos e não deixe passar nenhuma ocasião importante. Vivencie este momento. Um abraço, fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, Denilson Douglas, e parabéns pelo